Muito bom dia, estamos ao vivo para mais uma live que acontece toda quarta, todo sábado aqui nesse canal, sobre regularização de imóveis e mais do que isso, como viver bem da regularização de imóveis. Como você, profissional, arquiteto, engenheiro, pode faturar salários acima dos 10 mil reais, que, gente, já está bem acima ali da média, né, pelo menos que a gente tem aí como referência da nossa categoria, né? Então, é sempre um prazer estar compartilhando um pouquinho aqui do nosso dia a dia com vocês. Só vou baixar um pouquinho o volume aqui no fundo e boa, tá? E a gente vai falar de um tema hoje muito legal, tá? Muito bacana, porque tem muita gente que se limita numa informação que vem pronta e a história não é bem assim, tá bom? Antes que eu me esqueça, só falando para vocês, passar um recadinho importante também, tá? Já estava esquecendo que agora, em abril, já esse próximo mês, já está tudo encaminhado, tá? Para a gente abrir a nossa próxima turma, nossa terceira turma do treinamento de regularização de imóveis, mais de 10K com regularização de imóveis, que é justamente todo esse procedimento que eu falo para vocês, né? Todo de uma forma organizada, didática, onde a gente passa, sim, toda a parte técnica, como que a gente faz no nosso dia a dia, mas também a gente está incluindo algumas coisas no nosso treinamento que são de muita importância, porque não é só você ter o conhecimento técnico, mas o que você faz com esse conhecimento? Como que você vai se organizar? Como que você vai fazer uma captação de cliente? Como que você vai fazer o atendimento, até os procedimentos, o passo a passo a gente tem no nosso treinamento, legal? Então, vamos lá para o nosso conteúdo, tá bom? E é sempre muito bom a participação de vocês aqui comigo nas lives, tá bom? Então, se tiver qualquer pergunta, fique à vontade para mandar aqui. Se você está vendo essa live depois gravada, pode mandar pergunta também, que eu sempre faço todo o possível para responder, legal? Então tá, gente. O que é o jeito mais comum, né? O que as pessoas fazem quando elas querem fazer um projeto de construção? Eu falo aqui para a galera de regularização, principalmente, tá? Mas vamos lá, mesmo se você trabalha com construção, é muito importante que você entenda, né, sobre esses procedimentos para você fazer o negócio correto. É muito importante que você entenda o processo de regularização como um todo, porque afinal aquela construção que está saindo do zero, ela vai precisar ser regularizada em algum momento, legal? Então, eu falo aqui para a galera da regularização, mas se você ainda está no projeto de construção, reforma e tal, serve, tá? Serve para todo mundo aí envolvido nessa parte imobiliária. Bom, gente, por quê? Qual que então, vamos lá dar início, né? Qual então que é o jeito tradicional, o jeito mais comum? Você vai lá, pesquisa no plano diretor, ou você pesquisa na prefeitura, pede para a prefeitura, às vezes elas te encaminham uma tabela, onde nessa tabela vai ter ali todos os índices construtivos, né? Vai ter lá qual que é a área mínima de lote, testada mínima do lote, qual que é a taxa permeável, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, taxa permeável, índice de elevação, e aí vai mais alguns outros índices que podem ter, tá? Então, todos esses índices também a gente explica direitinho no nosso treinamento o que é o que. Agora, vem essa tabela pronta para você. Vamos falar aqui de onde eu moro. Aqui fala aqui no zoneamento onde eu estou aqui em São Roque, lote mínimo 250 metros e coeficiente de aproveitamento de 1,2 área do terreno e uma ocupação de 60%, tá? Então quer dizer que se eu tenho um lote de 250 metros, eu posso construir 60% disso, eu posso, né, ocupar do solo e eu posso dobrar a minha área de construção em cima dessa minha projeção, tá? Eu posso construir 1,2 vezes a área do terreno. Igor, mas isso basta? Não, tá? Por que não? E aí que, gente, a gente tem que ficar muito atento com essas informações, porque elas vão fazer toda a diferença no seu projeto ou então no seu atendimento para saber se é possível regularizar ou não aquele imóvel. Legal? Que é o quê? Nunca você deve confiar simplesmente naquela informação, naquela tabela. Normalmente tem essa tabela com os índices construtivos. Por que não, Igor? Vamos voltar aqui para o meu exemplo onde eu moro hoje. Ele fala que eu posso ter um gabarito de 9 metros, tá? Ou seja, 3 andares. Porém,
No corpo do nosso código de obras, no corpo do nosso plano diretor, gente, ele fala o quê? Para lotes com declives acima de 25%, você pode acrescer mais um andar, mais 3 metros. Ou seja, então aqueles 9 metros não são mais tão 9 metros assim, porque podem ter exceções. E para quem não conhece São Roque, aqui eu brinco que eu falo que aqui o que não é subida é descida, né? Então depende de onde você está olhando só. Mas aqui é muito acidentado. Vários lotes a gente consegue construir, portanto, regularizar com essa característica do gabarito. Legal? Vamos lá para uma outra consideração que ele fala aqui para gente. Edícula. Ele limita a edícula e a edícula não apresenta na tabela que a prefeitura te passa, a tabela que está lá no código de obras, ele simplesmente não fala da edícula, como que ela funciona, tá? E a edícula que ele fala o seguinte, característica do zoneamento aqui onde está a minha construção, tá? Ele fala que a minha edícula pode ter no máximo 30% da minha construção principal, ou seja, eu tenho uma construção com 100 metros, eu posso ter uma edícula com 30. Se eu tiver uma construção com 60 metros, eu posso ter uma edícula com 60, tá? E por aí vai. Existe essa proporcionalidade. E aí, a gente, então, tem alguma regra um pouco diferente do que se fala ali na tabela. O que mais que pode falar ali pra gente? Que a área mínima do lote, aqui onde eu estou de novo, é sempre bom frisar isso, eu posso fazer desdobros, né, com no mínimo 250 metros, que é a área mínima do lote. Porém, no corpo também do plano diretor, do Código de Obras, Lei do Uso e Parcelamento do Solo, ele fala que para construções geminadas eu posso ter uma área mínima de lote com 125 metros quadrados, tá, e 5 metros de testada, que inclusive é isso que fala na Lei 6766, que é a lei federal sobre parcelamento de solos. Ela autoriza fazer esse desdobro com esse módulo mínimo, tá? Menor do que se for uma residência não encostada, né? Não geminada, tá? Então, ele fala, mas somente sendo possível desdobro após a regularização ou após a conclusão das construções, tá? Então, existem essas particularidades, gente, que a gente tem sim que prestar atenção para a gente fazer um projeto ou para a gente fazer uma regularização. Olha só o tamanho da encrenca que é isso. Imagina só, o cliente te chama, você não presta atenção em relação a essa unidade, essa área mínima do lote na descrição de geminada. Aí você vai lá atender o cliente, olha, quero fazer um desdobro. Pega a tabela, e 250 metros, não dá. Você deixa de pegar um serviço, você deixa às vezes o cliente frustrado e pior, se o cliente ele procura qualquer outro profissional que tenha esse conhecimento, vai fechar com outro e você vai ficar queimado. Vai falar, olha lá o Igor, mas o Igor é meio fraquinho, ele não entende dessa questão de legislação, tá? Principalmente, gente, eu falo quando você está trabalhando numa cidade diferente da que você está habituado, uma cidade nova, né? Então, tem que ficar de olho, sim, não se contente em limitar seu conhecimento somente naquela tabelinha pronta, tá? Porque ela não vai te ser suficiente. Outra coisa, em nenhum momento fala, olha a encrenca maior ainda, em nenhum momento fala na nossa tabela, resumo, sobre essa questão da edícula. Aí imagina só, eu vou fazer uma regularização e o cara tem uma casa com 120 metros na frente e uma edícula com 60 metros. Você fala, bom, está atendendo aqui, taxa de ocupação, aproveitamento, gabarito, tal, vou dar entrada com o projeto. E aí depois fala assim, não é válido. Por quê? Tem que ter 30% da construção principal. E sempre frisando para vocês não adotarem isso como uma verdade absoluta, porque é específico para o zoneamento aqui de onde eu moro, do plano diretor aqui de São Roque, tá bom? Essa regra. E aí você dá a entrada com um processo que não será aprovado, tá? Porque não está obedecendo essas regras, e você teve seu trabalho, o cliente teve despesa com taxa, não vai sair o processo, e aí você também vai ficar mais queimado ainda, legal? Agora, gente, vamos lá para a parte legal desse negócio, tá? Por quê?
É muito importante você conhecer a lei para saber também as brechas que a lei tem para você poder construir, para você poder regularizar. Ah, Igor, como assim brechas? Está fazendo coisa errada? Não, de forma alguma, tá? A gente tem que fazer um negócio... Gente, eu sempre falo que nós somos facilitadores, né, do nosso trabalho. A gente tem que ser um agente facilitador, a gente tem que resolver a dor do cliente, a gente tem que conseguir trabalhar. E outra, eu sempre prezo muito pelo bom senso, eu gosto muito, já trouxe algumas vezes aqui esse exemplo para vocês. O cara tem uma edícula, tá? Na verdade, o cara construiu, né, fez a obra dele e ele queria, então, me chamou para regularizar. Quando eu cheguei lá, ele só tinha edícula. Ele construiu a casa no fundo para ficar com um quintal bem grande ali, para plantar umas coisinhas, enfim. Ele construiu nos fundos, que caracterizaria como uma edícula. E não tinha uma construção na frente. Mas eu cheguei lá, a casa do cara, um charme, uma gracinha. Casa linda, linda mesmo, coisa bem feita, sabe? O cara não está prejudicando ninguém, nem nada. Então, Gente, a gente vai falar pro cara, ó, você não pode porque eu sou muito Caxias, eu não vou fazer nada que não esteja estritamente explícito ali na nossa norma. Enfim, existem sim brechas, tá? Por quê? Você, normalmente, quando entra com um projeto, tá? A prefeitura ela vai avaliar a situação pretendida e não a situação existente atual, tá? Vou repetir isso. Normalmente, quando você entra com um projeto de construção, a prefeitura vai avaliar aquela situação pretendida. Ou seja, a pessoa não está correta hoje. Porém, isso daí é via de regra geral, tá? As prefeituras falam assim, olha, você vai fazer qualquer coisa daqui para frente, primeiro regulariza o que tem daqui para trás, tá? Primeiro regulariza o que tem daqui para trás. Ou seja, o cara tem uma construção num lugar que não deve. O que você vai ter que fazer? Pedir para a prefeitura uma autorização para demolir. Agora, como que a prefeitura vai te autorizar a demolir algo que não existe para ela? Tá? Então, muitas vezes ela tem que reconhecer aquela construção para, então, autorizar a demolição. E nesse caso meu, desse cliente, o que eu penso? Tá? Uma visão particular minha, isso daí não falo em lugar nenhum, mas, de novo, eu falo dessa questão do bom senso, a gente ser agente facilitador na vida do cliente para a gente também trabalhar. O que a gente faz? Fala para a prefeitura assim, olha, o cara tem uma edícula com 60 metros, tá? Nem lembro, acho que era até maior. Então, ele tem um terrenão aqui na frente. Vamos fazer o seguinte, se ele tem edícula com 60 metros e não tem a construção na frente, tá errado? E se ele tivesse uma construção aqui na frente, então com 200 metros, daria certo? Daria. Agora, no meu ponto de vista, eu acho que dá muito mais impacto também o cara fazer uma construção grande lá na frente do que ele ter a edícula dele num lugar que era super charmoso. O que a gente então fez, tá, gente? Olha só o pulo do gato. E tem gente que vai me chamar de roleiro ali. Depois vocês me falam, vocês estão me achando roleiro ou vocês estão me achando que realmente isso é um pulo do gato, tá? O cara tem edícula com 60 metros. O que você faz? Faz para ele um projeto que nunca vai ser executado na frente com 200 metros quadrados. E pronto, resolve a vida do cliente, deixa o cara vender a casa dele financiada e tudo mais, porque você vai conseguir documentar o que qualquer outro profissional for lá e que não conhece a legislação para saber as brechas que elas permitem, você, o cara não vai fazer, e aí você vai resolver a dor do cara. Você acha que o cara vai de fato construir alguma coisa lá na frente? Tal? Não vai. Ah, Igor, mas se você entra com um projeto de construção, você vai então estar assumindo a responsabilidade técnica daquele serviço, tá? E na verdade não necessariamente, tá bom, gente? Você vai ter que entrar, mas o cliente ele pode pedir para construir e simplesmente desistir de construir. O cliente pode pedir para demolir e simplesmente desistir de demolir também, tá? Então, você sempre tem essa visão de que não fique somente limitado a tabela, resumo dos índices construtivos do que pode ou não pode. Vai um pouco além e leia o corpo mesmo do texto lá do seu código de obras, plano diretor, para saber
as variáveis que podem ter desses índices construtivos. Legal? Ah, mas mesmo assim, gente, pensa como que você pode ajustar para uma situação pretendida que esteja de acordo com a legislação. Não só tabela mais o corpo né, o seu código de obras. Tá? E aí veja se tem uma saída. Ah, Igor, não tem jeito, tá errado. Gente, não vamos deixar de fazer essa regularização, não. Vamos esgotar as possibilidades, que é o quê? Será que a cidade possui uma outorga onerosa? Ou seja, eu gosto muito de pensar em outorga onerosa como uma tabela 2. Tá? Eu falo como tabela 2 porque isso não existe em nenhum lugar, essa nomenclatura, mas o que é outorga onerosa? A gente já tem material sobre isso também, tá? Onde a gente entrou a fundo. Você pode extrapolar alguns índices construtivos permitidos ali pela prefeitura mediante uma contrapartida financeira que você paga para a prefeitura, tá? Ou seja, tem aquela tabela que fala, aqui eu posso construir 1,2 a área do meu terreno, porém, se eu pagar para a prefeitura, eu posso ampliar esse meu coeficiente de aproveitamento até 1,8, por exemplo, e aí eu tenho um aproveitamento muito maior. Ah, Igor, isso é barato? Normalmente não, tá? Mas aí a conta é um pouquinho, né, varia de prefeitura para prefeitura também, mas normalmente tem um mapa genérico de valores que muda muito da localização do seu imóvel, o perfil dele que vai influenciar justamente nessa planta genérica de valores. Você tem o tanto que você vai avançar, o que você vai avançar, e aí cada prefeitura tem a sua tabelinha, tá? A última vez que eu utilizei, não foi a última vez não, mas para mim, tá, que eu ia construir um prédio, e aí eu queria aumentar mais um andar, colocar mais um apartamento, e aí a prefeitura me cobrou coisa ali de uns 20 mil reais, mais ou menos. E aí, na verdade, eu interferi, vaga de garagem, enfim, eu acabei desencanando. Teve uma regularização duas regularizações recentes que a gente fez no escritório. Uma o cliente pagou em torno de 5 mil reais, mais ou menos, e outro cliente pagou em torno de 7 mil reais para poder ter uma ocupação além daquela prevista na nossa tabela, né, do plano diretor. Tá? Porém, a gente deu a solução para o cliente, era para... ele queria inclusive ampliar e o outro era a regularização que ele ia vender, então a gente fez resolver uma dor do cliente. A verdade é essa. A gente foi lá, cliente, qual que é a sua necessidade? Monta um diagnóstico, cobra pelo diagnóstico, importante. Tá? Tem gente na internet que fala assim, não, vai lá e atende de graça, gasolina tá baratinho, né, para você ficar atendendo de graça. Seu tempo também, você está muito à toa aí no seu dia a dia, que você está podendo ir lá, ficar 1, 2 horas lá na casa do cliente, à toa. Né? Então, cobra sim por esse diagnóstico, por quê? Porque o cliente paga, gente. O cliente paga, tá? E aí você faz um diagnóstico assertivo e esgota as possibilidades. Seja um profissional de fato. Um cara que esteja interessado, engajado ali, empático com a dor do cliente, com a necessidade do cliente, o desejo do cliente em querer regularizar aquela construção. Ah, mas então você falou aí que você está fazendo essas questões de pegar, às vezes ajustar. Gente, pensa que você não está deixando problema para o cliente, você não está assumindo problema para você e você não está deixando problema nem para a prefeitura fazendo dessa forma. Tá? É uma brecha que existe, você vai estar trabalhando ali dentro da legalidade para resolver a questão do cliente. E a gente, como regularizadores, tá, a gente tem que ter muito essa consciência, esse jogo de cintura para poder defender realmente o interesse do cliente. Tá? Ah, Igor, não deu certo, não tem outorga onerosa, não tem nada, o que eu vou fazer? Vai lá, faz o diagnóstico para o cliente, cobra pelo diagnóstico, apresenta um diagnóstico por escrito para o cliente daquilo que você está informando a ele, tá? Ali já vai estar, na verdade, esse diagnóstico é nosso plano, né? A nossa estratégia para fazer aquela regularização, nosso plano de ação, e aí você entra aí para o cliente e fala assim, olha cliente, aqui olha, tem essa questão, a sua garagem está num lugar que não pode, você não poderia ter um segundo andar em cima da garagem por esse zoneamento, então... Tá, realmente não tem como, não está previsto em outorga onerosa esse tipo de uso, tá? Que isso acontece aqui no meu zoneamento aqui em São Roque, tá?
Você pode ter a garagem, mas você não pode ter nada em cima da garagem, tá? Garagem, inclusive, pode ser de laje, mas você não pode fazer um telhadinho em cima porque já foge do código de obras aqui do meu zoneamento da minha cidade. Legal? Então, o que acontece? Tem essa situação. Fala para o cliente, olha, não dá. Nosso assunto, nossa matéria é uma matéria técnica, tá? Não adianta falar com o vereador, não adianta falar com o prefeito, não era para adiantar pelo menos, tá, gente? Porque se teve, o cara está fazendo uma mutreta para ter essa aprovação. Porém, cliente, olha, né, de duas uma, ou você demole para adequar a sua construção nas normas, e você até pode, tá? Isso daí eu já fiz, de indicar para o cliente, né, ali numa mancha, né, que a gente faz uma medição externa do imóvel, fala para o cliente, olha cliente, o que menos impactaria aqui para o teu imóvel seria esse cômodo aqui, a gente tirar ele, tá? Ou informar para a prefeitura que a gente vai tirar ele, tá? Então, aí com isso a gente consegue regularizar. Teve um caso que eu me lembro que de fato o cliente topou em demolir, que era um telheiro, tá? Então era muito fácil, inclusive o cara foi lá, tirou a telha, e aí o fiscal foi, tinha lá a estrutura, mas aquilo não era mais uma área coberta. Eu nem sei se o cara voltou telha ou não. Ah, o cara voltou telha. Tá errado do mesmo jeito, tá? Inclusive essa informação a gente passa para o cliente. Ó, você vai tirar, vai esperar o fiscal passar e depois você vai voltar, tua casa vai ficar irregular do mesmo jeito. Não adianta, não aconselho fazer isso, tá? Porém, se não tiver jeito, você pega o contato desse cliente e fala, olha cliente, nossa matéria é técnica, não adianta falar com o vereador, com o prefeito, nem ninguém, tá? Se você chamar qualquer outro profissional, tá? Tá aqui o diagnóstico, tá? Não ia ter jeito de fazer essa aprovação, porém, quando sair uma anistia, então, eu entro em contato contigo, tá? E aí a gente faz essa regularização. Essa semana mesmo a gente estava com uns casos lá de Barueri, que era casos de anistia, construções que não davam para ser regularizadas num procedimento normal, tá? A gente regularizou mediante anistia. Aqui em São Roque, a última que teve, se eu não me engano, 2014. Antes disso, ficou 10 anos sem abrir anistia, né? Vamos falar aí, já tem 8 anos que a gente está sem anistia, tá? Eu tô com um caderninho, tá até gordinho já, tá? Com contato de clientes que estão aguardando sair uma anistia para a gente poder fazer esse processo de regularização. Legal? Então, ninguém participou hoje, pessoal, não pergunta, pode mandar, sempre pergunta aqui para a gente, que é sempre um prazer responder, saber se você concorda, discorda, enfim, participação de vocês é sempre muito importante. Legal, gente? E é isso, tá bom? Falamos um pouquinho aqui sobre as tabelas, o que mais você tem que pesquisar. Se mesmo assim não atender, o que você pode fazer, tá? Para você, de fato, conseguir fazer um bom atendimento ao seu cliente. Legal? Então é isso, gente. Live toda quarta, todo sábado. Aqui a gente volta na quarta-feira. Quarta-feira vai ter uma live bem especial, bem bacana com a Larissa, tá? Larissa Oliveira, que é uma engenheira recém-formada, gente. E ela já está bombando aí com regularização de imóveis lá no litoral. Ela é de Santos, tá? Litoral aqui de São Paulo, e ela mexe muito, inclusive, com a parte de AVCB, tá? Confesso que essa parte de AVCB eu já fiz, tá? Não é minha expertise, a Larissa ela é especialista nessa parte, então a gente vai ter uma live com ela bem bacana também, live imperdível. A gente sempre faz live quarta-feira às 20h05. Legal? Então é isso, gente. Obrigado pela participação, fiquem